Se você acredita que as torres referidas por Sofonias são as de Nova York, então responda. Qual trombeta tocou no dia 11 de setembro de 2001? A primeira, da vegetação? A segunda, do mar? A terceira, dos rios? A queda das torres gêmeas seria o toque da quarta trombeta? Se sim, Jesus já voltou? Já arrebatou a igreja? Responda. O povo mentiroso da cara de pau fala de Jesus Cristo, mas só faz o mal. O povo mentiroso e explorador de enganar todo mundo e não limpa o Senhor. O povo mentiroso, o povo mentiroso. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Este é o segundo vídeo da sequência de vídeos onde nós estamos analisando a mensagem que foi trazida no evento da Igreja Cristã Maranata chamado Trombetas e Festas. Este evento foi realizado no dia 1º de dezembro de 2024, com retransmissão no dia 8 de dezembro de 2024. E nós, então, nos dispusemos a comentar todo este evento. Então, a primeira parte foi comentada no canal Manaim, onde nós falamos sobre a propaganda feita inicialmente pelo pastor Josias Júnior. Em seguida, Gerson Belucci assumiu ali a palavra e começou então a mostrar, dar as evidências de que a Igreja Cristã Maranata é uma igreja exclusivista, que seria a responsável por trazer uma mensagem ao mundo que ninguém mais tem, só a Igreja Fiel, que no caso é a Igreja Cristã Maranata. E por isso, então, nós gravamos o primeiro vídeo, que está no canal Manaim. O segundo, que é o primeiro do canal Maranata Anátema, é exatamente para poder explicar por que a Igreja Cristã Maranata é anátema, porque a mensagem é anátema, porque ela é uma mensagem que distorce, que muda o Evangelho de Jesus. E, conforme o próprio apóstolo Paulo disse, se ainda que um anjo vindo do céu trouxer um evangelho diferente desse que eu tenho apresentado, seja então anátema. Então essa é a nossa conclusão no vídeo anterior. Então agora nós vamos continuar examinando a mensagem do pastor Gerson Belucci. E logo de cara ele vai fazer uma apresentação que gera medo nas pessoas, mas que ele apresenta um evento que não diz respeito a um evento bíblico e que não confirma aquilo que ele queria dizer. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Então vejam, aqui está, eu reforço que todo o texto, com as nossas observações, inclusive, estarão todas no site celeiros.net. Eu vou deixar todo este conteúdo, com tudo que foi falado pelos pastores da Igreja Maranata e mais as nossas observações, estão vendo? As nossas observações eu coloco elas num quadrinho. Então eu escrevo sempre aqui no início, OBS, e coloco no quadrinho, são as nossas observações, são os nossos comentários. Eu vou passar para vocês aqui um pouquinho deste comentário, mas você, se quiser entender melhor e com mais clareza e com mais detalhes, ler todo o texto com calma, você pode acessar o site Celeiros e ler com cuidado toda esta mensagem, tá bom? Mas vamos lá. O pastor Gerson, então, ele inicia a mensagem escatológica da Igreja Maranata, fazendo uma referência ao grande e terrível dia do Senhor, e ele faz menção à queda das Torres Gêmeas em Nova York. Então, como todos sabem, foi um ataque de origem terrorista e que levou à queda de duas torres ali em Nova York em 11 de setembro de 2001, tá certo? E também atingiram o Pentágono. Vou ler para vocês primeiramente o que foi exatamente que Gerson Belucci falou. Ele disse assim: são alguns acontecimentos que servem de advertência. Então ele inicia dizendo, olha, eu vou passar para vocês aqui alguns acontecimentos que servem de advertência. Servem de advertência de quê? Ele está querendo dizer que
estes eventos que já aconteceram servem de advertência para o que está por vir. Fica claro para todo mundo? Acho que sim, não é? Então, são alguns acontecimentos que servem de advertência, chamando a atenção do mundo para as ocorrências de fatos como aqueles que nós observamos num dia que ninguém esquece, no dia 11 de setembro de 2021, nas Torres Gêmeas e no Pentágono. Aquele dia, nos diz Sofonias. Sofonias, ele explica, um profeta que viveu e profetizou por volta do ano 640 a.C. E ele disse profeticamente, aquele dia, então agora já é Sofonias, né? Então Sofonias está falando sobre o futuro. E ele está dizendo que aquele dia é um dia específico, não é um tempo, um conjunto de dias, um conjunto de semanas, um conjunto de meses, um conjunto de anos, um período de tempo qualquer. Não, é aquele dia. A Bíblia faz referência a um dia, o grande e terrível dia do Senhor. Em alguns textos diz o grande dia do Senhor, e em outros diz o grande e terrível dia do Senhor. Mas vamos lá. Então, Sofonias está se referindo a um dia específico, tá certo? Que aconteceria, então, no futuro. E, como o Gerson disse, Sofonias profetizou aqui aproximadamente 640 anos antes de Cristo. Então, vamos lá. Então, aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. E ele continua, Gerson Belucci falando. Observem o próximo versículo. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então, esse dia de trombeta, de alarido, seria contra as cidades fortes. Não se refere a uma cidade em específico. E também não diz respeito a duas torres específicas. Entenderam? Então fala de várias cidades. Este evento ele alcança, então, as cidades, não uma cidade, e alcança as torres dessas cidades. Então, o evento de Sofonias, que é referido por Sofonia, que acontece em um dia específico, não é um evento dirigido a uma cidade específica e às duas torres comerciais daquela cidade. Certamente Sofonias está se referindo às torres, aquelas que fazem vigilância militar e guardam as cidades que são fortificadas, tá certo? A referência seria essa, não é um par de torres comerciais. E também não em Nova York e não em uma cidade somente específica, tá bom? Mas vamos continuar ouvindo Gerson Belucci, tá bom? Vamos continuar. Irmãos, é bem interessante. Às vezes é importante realmente nós degravarmos, lermos com atenção, para que nós não sejamos levados aos absurdos, porque as pessoas vão falam bonito, falam com um ar de autoridade, com um ar de autoridade divina de Deus, como se fossem profetas falando ao mundo, trazendo uma advertência e tal. Isso pode impressionar as pessoas, mas quando nós vamos observar as palavras e o conteúdo e olhar para a palavra de Deus, assim como fizeram os bereanos, que foram inclusive elogiados por conferirem o que estava sendo dito com o que eles tinham de registro da palavra de Deus, e na medida que eles conferiam, eles se certificavam. Então, se Paulo ele estava sendo fiel ao texto da palavra de Deus ou não. E é o que nós devemos fazer sempre. As pessoas falam, as pessoas podem errar, mas as pessoas elas não devem utilizar a palavra de Deus para induzir as pessoas em erro.
levar as pessoas ao caminho errado, levar as pessoas a acreditarem que a Bíblia está dizendo aquilo que não está dizendo. Isso se chama enganar as pessoas propositadamente. Quando eu elaboro um estudo para ser trazido num evento da Igreja Maranata, que ela diz que foi o maior evento evangelístico do mundo. Então, não é possível crer que a pessoa, o mensageiro, ele não vai ter se preparado, estudado a Bíblia, olhado, se certificado para garantir que não iria trazer nenhuma heresia, nenhuma mensagem totalmente incompatível com a própria profecia bíblica. Então, quer dizer, se eu descarto a possibilidade de que o Gerson não tenha estudado isso cautelosamente, me sobrou apenas a alternativa de entender que ele preparou esta mensagem para enganar as pessoas conscientemente. Essa é a conclusão que eu chego, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui porque é muito difícil de você aceitar que uma pessoa esclarecida, inteligente e que tem boa capacidade de compreensão de textos, inclusive de textos bíblicos, até mesmo de textos proféticos, não tenha condição de perceber aquilo que nós percebemos. Não é nenhum estudo escatológico aqui, nada disso. Apenas uma observação, porque tem coisas que você não pode ser enganado assim tão facilmente. Você precisa, no mínimo, de abrir os seus olhos. No mínimo, abrir os seus olhos e tomar cuidado com as pessoas que se apresentam como profetas de Deus, quando, na verdade, parece usar a palavra de Deus com um propósito de desviar você da verdade. Vamos lá. Então, ele continua dizendo o seguinte. Então, observem o próximo versículo: dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E aí, vejam só, logo depois que ele fala isso, ele apresenta um vídeo. Aquele vídeo traumático, trágico, quando os aviões estão sendo lançados sobre as Torres Gêmeas, e aí coloca aquele som, porque lá no Manaim tem aquele som muito bem equilibrado, uma coisa ali que é uma fortuna, aquele equipamento de som, de transmissão, tudo muito bem preparado, como se fosse um grande cinema, e aquele som dos aviões batendo nas Torres Gêmeas, e isso gera um impacto, e isso gera lembranças ruins, porque de fato o que aconteceu em 2001 foi uma coisa assim que deixou o mundo inteiro horrorizado. Então é uma coisa muito impactante. É impactante, mas não diz respeito ao grande dia do Senhor. Entenderam? Vamos lá. Passou o vídeo e aconteceu, inclusive, acho que Deus deu uma cutucadinha ali na hora lá, né? Na hora que eles estavam passando o vídeo, o sinal caiu. O sinal caiu, faltou energia, e aí ele depois diz o seguinte: olha, o microfone deu um probleminha, mas daqui a pouco volta. Aí eles resolveram tocar um louvor. Aí tocaram um louvor ali para poder cobrir o defeito, o problema técnico que eles estavam tendo, né? Eu acho que Deus fez um pá, deixa eu dar uma cutucadinha aqui, né? E aí aconteceu o seguinte: tocaram o louvor, e aí Gerson volta a falar, e ele diz: tranquilizar os irmãos que foi em 2001. Lá nas torres, aqui está tudo bem, não é verdade? Ali está tudo bem, eles estão muito confortáveis ensinando essa distorção bíblica para as pessoas. Eles estão muito à vontade, estão se sentindo o máximo, inclusive, né? Foi uma pequena falha de energia. Nós pedimos a compreensão dos irmãos e dos amigos que estão conectados conosco, mas vamos passar novamente o vídeo. É possível? Vamos lá. E passaram o vídeo novamente. Aquele vídeo dos aviões sendo lançados sobre as Torres Gêmeas em Nova York no ano de 2001. Fizeram isso. E aí depois Gerson conclui o seguinte: vejam, meus irmãos, sinais. Profeta Sofonias, 640 anos antes de nós. Irmãos, uma coisa absolutamente superficial para causar, apenas para causar medo nas pessoas, sem significado algum em relação à profecia de Sofonias. Uma coisa totalmente desconexa, não faz o menor sentido, não se encaixa. Este vídeo e esta mensagem rasa, rala, sem esclarecimento algum,
foi apenas para gerar medo nas pessoas. É impressionante, uma igreja que quer amedrontar as pessoas. Se você estivesse pelo menos falando de uma realidade, tudo bem. O temor ele pode vir naturalmente. Agora, quando tem alguém querendo colocar medo em você, com certeza, meus irmãos, estão querendo te manipular. Então prestem atenção. Estão querendo colocar medo em você? Abra seus olhos. Tá bom? Nós temos que sim ter muito respeito pelos fatos proféticos que estão registrados na palavra de Deus. Temos que ter respeito, temos que ter atenção em relação a tudo isso, mas permitir que homens mal intencionados, e eu digo mal intencionados exatamente porque eu não acredito que isso não tenha sido cuidadosamente elaborado. Homens mal intencionados estão querendo simplesmente te amedrontar para depois te manipular e dizer, olha, tá vendo? Nós somos os profetas, os mensageiros, temos a mensagem de Deus e nós é que sabemos sobre o futuro e se você quiser se livrar então da destruição, venha e você estará seguro aqui conosco. Não estará. Tá bom, irmãos? Vamos lá, vamos às nossas observações agora. Bom, como eu escrevi aqui, eu acho que isso que Gerson fez de usar as Torres Gêmeas de Nova York para poder associar com o livro de Sofonias foi uma barbaridade, porque Jesus jamais faria isso ou permitiria que os seus discípulos saíssem ao mundo enganando as pessoas. Não é verdade? Então vamos lá. Olha só, vamos começar então pelos absurdos. Me perdoe, Gerson, mas olha, eu não tenho como diminuir aqui a intensidade da minha reprovação à sua atitude. Me perdoe. Acho que você foi longe demais, tá certo? Por quê? O grande e terrível dia do Senhor, e como eu falei, alguns dizem só grande, outros grande e terrível dia do Senhor, se você disser, olha, eu sou pós-tribulacionista, então, certamente você acredita que o grande e terrível dia do Senhor vai acontecer quando? Na data da segunda vinda de Jesus. É um dia específico. É aquele dia em que Jesus vai vir em socorro do seu povo. Tá certo? É aquele dia específico. Este é o grande e terrível dia do Senhor. E neste dia acontecerá diversos eventos sobrenaturais. E haverá realmente destruição, e será um dia de angústia, e será um dia de dor, mas será também um grande dia, um dia de um grande livramento, porque neste dia haverá a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Então, se você é pós-tribulacionista, você vai entender então o quê? O grande e terrível dia do Senhor, referido por Sofonias, pode dizer respeito à queda das Torres Gêmeas em Nova York? Jamais. Por quê? Porque se fosse Torres Gêmeas, Jesus já teria voltado, os mortos já teriam ressuscitado e nós nem aqui estaríamos mais. Então, eu tenho que afastar esta teoria maluca do Gerson absolutamente. Não, mas eu sou dispensacionalista, eu sou maranata. Eu tenho um dispensacionalismo um pouquinho diferente aqui de quarta trombeta. Então, é um grande dia para a igreja e um terrível dia para quem não for arrebatado? Seria isso? Se este grande e terrível dia, que é um dia específico, se ele é o dia do arrebatamento da igreja, então não pode ter sido, não tem nada a ver com Torres Gêmeas. Você concorda comigo? Meus irmãos, me perdoem, eu estou colocando aqui para vocês, porque eu acredito que qualquer pessoa, independentemente do nível cultural, social ou econômico, tem condições de entender isso. O pastor Gerson disse que a queda das Torres Gêmeas faz parte da profecia de Sofonias, e a profecia de Sofonias se refere ao grande e terrível dia do Senhor, que é um dia específico. Quer você acredite que ele é o dia do arrebatamento antes da grande tribulação,
quer você acredite que ele é depois da grande tribulação, mas é um dia específico. E não é um evento para acontecer em uma cidade no mundo. Ele é um evento que vai envolver toda a humanidade. Por isso, Sofonias diz que as cidades, por isso Sofonias diz que as torres fortes das cidades não são duas torres comerciais em uma cidade específica. Jamais. Nem com muita boa vontade, nem com toda a cegueira que você possa ter acumulado ao longo de 10, 20, 30, 40, 56 anos de Maranata. Não tem como você admitir que as torres gêmeas têm relação com a profecia de Sofonias. Jamais. Não tem como, nem com muita boa vontade. Então, por isso, eu queria fazer aqui apenas mais uma leitura com vocês. Vamos ler o que diz o livro de Sofonias, que fala do grande e terrível dia do Senhor, para a gente ver se tem como, né? De repente, não, ele quis dizer que é um período, ele quis dizer que é um aviso prévio sobre o que acontecerá ainda em outro dia. Vamos ver se isso é possível? Vamos lá. Vamos ler aqui do verso... Vamos ler aqui alguns versos, né, entre o 1 e o 18, tá bom? Só para a gente poder conferir com as palavras de Gerson. Então tá, diz assim: palavra do Senhor que veio a Sofonias, né? Tem uma continuaçãozinha, eu tô só enxugando aqui para ficar mais rápido. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Então tá falando sobre um momento futuro. Diz no verso 3: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, vai acontecer alguma coisa no futuro onde realmente será o fim. Então, aqui, né, parece bastante claro uma referência a um tempo do fim e ao extermínio de todas as coisas, seja de homens e de animais, e junto com os homens toda a sua maldade. E ele continua: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Agora, então ele falou que haverá um tempo em que todas as coisas chegarão ao seu fim, que a humanidade será então exterminada, inclusive com os animais, mas agora ele faz referência a um dia específico. E ele diz, porque o dia do Senhor. Então é um dia, está definido aqui pelo artigo, é o dia do Senhor. É quando será esse dia em que tudo chegará ao seu final. Vai haver um dia específico, tá certo? Então, ele diz, o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Verso 8. No dia do sacrifício do Senhor, um grande sacrifício, lógico, muita morte, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Então, todos serão alcançados neste mesmo dia. Naquele dia, vejam bem, ele vai especificar novamente que é um dia específico. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Então, um dia realmente de aflição, de grito de aflição. Uivai, vós moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Certos comerciantes também. E ele continua, 14, verso 14, pulei aqui um trechinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto. E muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso, os reis da terra, né? Os presidentes, os poderosos, os líderes do mundo. Vão clamar neste dia. Verso 15. Aquele dia é dia de indignação. Aquele dia, tá bom? É dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então,
este dia, que é o dia, que é o fim de todas as coisas, porque ele diz que este dia, se você entende que é o dia do arrebatamento, então não sobra nada para continuar depois, porque vai ser um extermínio. Então, mesmo, eu não sei qual é a teoria que você adota, tá certo? Ou como você compreende, mas uma coisa eu sei. O texto aqui, ele aponta para um dia lá no final. Não um dia em 2001 com uma continuidade da nação. Aí não, aí jamais. Não tem como você conciliar essa mensagem do Gerson, não. E ele continua aqui. Então ele fala, inclusive, que este dia é o dia de trombeta. Então Gerson quer insinuar que o grande e terrível dia do Senhor é o dia do toque de trombeta. Aí eu pergunto, qual trombeta? A primeira? Mas a primeira os homens não foram exterminados. A primeira trombeta foi um juízo sobre a vegetação. A segunda trombeta? Não, mas a humanidade não foi exterminada. A segunda trombeta é um juízo sobre os mares. A terceira trombeta? Bom, mas na terceira trombeta a humanidade não é exterminada. Há um juízo sobre os rios. A quarta trombeta? Bom, se então a trombeta, essa trombeta que está tocando aí neste grande dia terrível, é a quarta. Então, e aí Jesus vai arrebatar a igreja. Segundo a teoria da igreja Maranata, a humanidade continua, porque dá início a um milênio, a igreja vai e fica gente aqui na terra. Como é que pode ser este dia do Senhor aqui de Sofonias? Como é que a quarta trombeta pode ser a última? Porque a última é aquela que vai soar e vai acontecer o que aconteceu, o que está dizendo Sofonias. Não fica nada depois. Não fica nada. A humanidade toda. Vamos ler novamente aqui, ó. A partir do verso 17. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor e o sangue deles se derramará como pó. E a sua carne será atirada como esterco. Ou seja, adubo agora, não é? Acabou, morreram, é morte. Isso é a referência à morte física, né? Voltou ao pó. E no verso 18 diz assim: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida. Lembram de Pedro? Os elementos em fogo se desfarão. Ele está dizendo, a terra será consumida. Aqui parece, né, que me parece claro que ele está apontando para o dia final. Aqui é o dia do Senhor, é o dia final. Não acontece mais nada aqui na terra. A terra chega ao seu fim. A humanidade aqui sobre a terra chega ao seu fim. E vamos lá. A terra será consumida porque certamente fará destruição total. Então veja, não é parcial. É por isso que há uma referência a um novo céu e a uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra vão passar. Que dia? No grande e terrível dia do Senhor. Ok? A destruição, diz aqui, Sofonias no verso 18, é total e repentina de todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Então, como é que Gerson pode dizer que o evento das Torres Gêmeas está relacionado com o que disse Sofonias sobre este dia, onde a terra chega ao seu fim e todos os moradores da terra? Ora, 3.000 pessoas morreram lá no dia da queda das Torres Gêmeas. Isso é toda a humanidade? Isso é todo mundo? A terra deixou de existir? Irmãos, assim, é lamentável. Eu lamento mais uma vez, né, com todo o respeito que a gente tem pelo Gerson, mas não dá, Gerson. Não dá. Você soltar isso aqui para cima das pessoas é você acreditar muito na ignorância absoluta das pessoas que estão te seguindo. E é você imaginar também que ninguém nunca vai questionar a sua palavra e nem olhar para a Bíblia e olhar para o que você está falando. Me perdoe, Gerson, não dá, né? Não dá. Aí sabe, é subestimar demais as pessoas, subestimar demais. Então, todos os moradores da terra. Então, vejam, o texto de Sofonias não se refere
há uma advertência, né? Então, olha só, as torres vão cair como advertência. Não, o dia é o dia. No dia que acontecer, acabou. Puf. Nem terra mais e nem humanidade mais. Nem homens, nem animais, nem nada. Não é uma advertência. Tá certo? Irmãos, eu tenho um vídeo que eu gravei. Eu vou deixar, isso aqui vai estar no site Celeiros e vai ter então o linkzinho que você vai poder acessar sobre o vídeo que eu gravei sobre o grande e terrível dia do Senhor, porque aí eu vou pegar alguns textos e vou mostrar para vocês. Tá certo? Você pode ser dispensacionalista ou não, mas, enfim, quando a gente fala do grande e terrível dia do Senhor, eu acredito que não é muito difícil de você entender que é o fim. Que é o fim, tá certo? E mostrando os textos, eu posso comparar os textos e mostrar para vocês também a coincidência exatamente com o dia da ressurreição dos mortos e, segundo eu entendo, com o dia do arrebatamento da igreja, dos vivos, né? Melhor dizendo, tá certo? Mas eu deixo aqui para vocês esses questionamentos aqui. Ó. Vamos lá, eu coloquei aqui, vou ler para vocês, né? Se você acredita que as torres referidas por Sofonias são as de Nova York, então responda. Qual trombeta tocou no dia 11 de setembro de 2001? A primeira, da vegetação? A segunda, do mar? A terceira, dos rios? Ora, nenhuma dessas trombetas dizem respeito à morte dos moradores de toda a terra, né? A carne atirada como esterco e o fim também da própria terra, né? Bom, mas vamos lá, continue. Então, a queda das torres gêmeas seria o toque da quarta trombeta? Se sim, Jesus já voltou? Já arrebatou a igreja? Responda. Se as torres gêmeas é o dia do arrebatamento, é o grande dia do Senhor, no mínimo, a igreja já não poderia mais estar aqui, porque afinal a quarta não é a última? Então, essa que é a pergunta. É a quarta, então? Então, se é a quarta e é a última, acabou. Não tem mais nada, você não está nem existindo mais, nós estamos aqui já na eternidade, né? Lembrando do que aconteceu no passado. Irmãos, né? Então, em resumo, Gerson ele usou a desgraça que ocorreu em 2001 apenas para provocar medo nos ouvintes que não têm interesse em investigar o que a palavra de Deus diz e se deixa levar por estes ensinamentos totalmente antibíblicos, feitos apenas para colocar medo no seu coração, para te amedrontar e para capturar sua mente e te manipular. Me perdoem, meus irmãos, mas é exatamente isso o que está acontecendo aqui. Uma manipulação de pessoas pelo medo, tá bom? Não é o início de um processo a se desenvolver até que a igreja seja arrebatada. Lamento, mas não dá, né? Então, pela quarta vez aqui, eu acho que eu já falei isso outras 3 vezes, né? Eu quero fazer algumas perguntas. Qual é o resultado, Gerson, desse evento, Trombetas e Festas? Qual foi o resultado, né? Qual foi o número de acréscimo de pessoas arrependidas que integraram agora a Igreja Cristã Maranata depois do evento, né? Ou mesmo desde o de 2019, né? Qual foi o crescimento de 2019 para cá da Igreja Maranata com esses eventos, trombetas e festas que dizem a mesma coisa todo ano? Outra coisa, Gerson, quanto que custou cada um desses eventos? Você sabe dizer? Será que dá para passar para a gente poder ter uma ideia de quanto custa um evento desses? Tá certo? Alguém vai prestar contas? Será que esse evento ele realmente é um evento evangelístico ou é só um evento para promover a igreja? É um evento de marketing institucional para promover a igreja e deixar as pessoas assustadas e pensando que ali na Igreja Maranata existem profetas? É uma igreja fiel e verdadeira, a única, a escolhida, a igreja fiel, e que todas as pessoas que quiserem ser salvas tem que correr para a Igreja Maranata, porque a Igreja Maranata é aquela que vai trazer uma mensagem que o mundo não conhece. Obviamente, ninguém vai nem entender essa sua mensagem, né, Gerson? A menos que tenha realmente decidido não ler a palavra de Deus. Mas então, no próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre as trombetas. Primeira, segunda, terceira e quarta. E vamos examinar exatamente tudo aquilo que Gerson falou e as provas que ele apresentou sobre as trombetas já terem soado.
tá bom? Mas fica pro próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até lá. Tchau, tchau.